negra para crianças, adolescentes e jovens. Não existe nada de errado com nenhum de vocês, pois todos nós somos, de forma geral, especiais justamente por sermos diferentes uns dos outros. E essas características são as que, na verdade, nos agregam mais valor. E se caso essa afirmação não fosse verdade, não existiriam mais pessoas pretas. Nós somos bombardeados por políticos que se aproveitam de complexos plantados nas cabeças de pessoas pretas no mundo inteiro para que, de certa forma, elas desenvolvam um complexo de inferioridade simplesmente por terem nascido pretas. Eles também usam muito da escravidão do preto no Brasil, o que deveria ser uma vergonha e, no entanto, é usado para manipular as pessoas, plantando nelas a ideia dessa inferioridade. Dessa forma, toda pessoa preta cria em seu subconsciente uma dívida para com o político que usa desse argumento como se ele fosse uma espécie de abolicionista nos dias atuais. O que, na minha opinião, é simplesmente ridículo. Porque antes da escravidão do povo preto, teve a escravidão dos povos indígenas, e antes dos povos indígenas serem escravizados, houve a escravidão mundial de todo o povo branco, inclusive aqueles loiros de olhos azuis. Isso se dava sempre que aconteciam as guerras, onde os homens do lado vencedor violentavam as mulheres já no campo de batalha mesmo, após eliminarem os homens mais fortes ou selecionarem alguns deles para servirem de distração e entretenimento nas arenas da Roma antiga, ou seja, para o povo romano. Esses homens brancos e loiros de olhos azuis por muitas vezes assistiam as mulheres de suas famílias sendo violentadas e ou mortas por soldados romanos, para ainda depois eles serem obrigados a se tornarem macaquinhos de circo ou gladiadores. Na melhor das hipóteses, quando eles não eram castrados para se tornarem eunucos e servirem a nobreza de todas as formas possíveis e imagináveis. Em uma coisa eu concordo. A escravidão, em todo o seu aspecto, foi algo terrível. Só de imaginar que mulheres eram levadas para o meio de arenas e eram acorrentadas para serem violentadas por cavalos é simplesmente aterrador. Porém, toda essa atrocidade foi criada por nós mesmos, pelos nossos ancestrais, o povo africano. E ainda que venham alguns questionadores dizer que isso não importa, que o que importa é o que aconteceu no Brasil, eu volto a contestar. Quem inventou a escravidão fomos nós, através dos nossos antepassados na África Antiga. Porque, para quem não sabe, o mundo foi iniciado na África e cientistas do mundo inteiro já confirmaram isso. Agora, em relação à consciência negra, deveria se chamar consciência humana. Por que não consciência humana? Afinal de contas, o mal que eu não desejo para mim nem para os meus, eu certamente não teria por que desejar para outra pessoa, independente de ela ser preta, branca, amarela, vermelha. E eu sei que muitas pessoas vão criticar o meu posicionamento, mas antes de você fazer isso, acesse a internet e assista alguns vídeos. Constate por você mesmo. Se na maioria das vezes aquelas atitudes idiotas, racistas, não são praticadas por pessoas que fazem uso de remédios controlados, são altamente desequilibradas e só na sua forma de expressão já dá pra saber disso. E na minha humilde opinião, eles são incentivados a fazerem isso por conta do bombardeio de informações acerca desse tema. É como disse uma vez um dos homens mais ricos e influentes de Hollywood, o ator Morgan Freeman: o racismo só vai acabar quando pararem de falar dele. E as crianças, adolescentes e jovens pretos, uma notícia maravilhosa para vocês. Uma das pessoas mais ricas e influentes do mundo inteiro se chama Oprah Winfrey. E ela é preta, assim como muitas outras mulheres e homens pretos espalhados pelo mundo inteiro, milionários, bilionários, que através dos seus estudos e esforços conquistaram o seu lugar ao sol. O que eu percebi de fato na minha trajetória de vida é que o preconceito e a discriminação são, de forma geral, contra os pobres, contra os menos favorecidos. Mesmo porque colocar uma pessoa, um ser humano, de cor preta, como se ele fosse inferior, só vai afetá-lo de alguma forma caso ele se sinta dessa maneira. Afinal de contas, ele vai ter consciência, e nesse caso, consciência de classe. Estudem e conquistem também o seu lugar ao sol. E dessa forma, ninguém vai poder usar de manipulação para fazer de você massa de manobra ou te fazer acreditar que é inferior só por você ser preto. Pois aí você terá desenvolvido sua consciência, seja ela negra ou não. Tem mais Valentina Tavares aqui da Voz do Subúrbio, valorizando o que é nosso sempre.